E aí, pessoal? Se você é da área fiscal ou toca uma empresa aqui no Brasil, eu tenho certeza que o nome SPED fiscal te causa um arrepio. Para muita gente parece um verdadeiro bicho de 7 cabeças, né? Mas e se eu te contasse que, na verdade, existe uma lógica por trás dele? E que se a gente entende essa lógica, tudo fica bem mais fácil. Pois é, hoje a gente vai desvendar a EFD ICMS/IPI de um jeito prático e direto ao ponto. Vamos lá! Bom, o nosso roteiro de hoje é bem simples. Primeiro, a gente vai entender o que é, afinal de contas, o SPD fiscal. Depois, vamos dar uma espiada na estrutura do arquivo, focando na parte mais importante, os blocos. Aí, a gente entra no passo a passo da entrega e, para fechar, um resumão com aqueles pontos que você não pode esquecer de jeito nenhum. Fechado? Então vamos começar pelo começo. O que é o SPED fiscal? Antes de a gente se afogar nos detalhes técnicos, é fundamental entender a ideia por trás dele, sabe? Por que isso existe e o que de fato mudou na vida das empresas? E aqui vem a pergunta que não quer calar. O que, na prática, é essa tal de EFD ICMS/IPI? Vou te adiantar que é muito mais que um simples arquivo. É, na verdade, a maneira como o governo federal enxerga as operações de uma empresa. Vamos entender isso melhor agora. Olha só, a definição oficial diz que a EFD é um arquivo digital que veio para substituir aqueles livros fiscais gigantes de papel que ficavam juntando poeira. Traduzindo do fiscalês, é um grande relatório digital onde a empresa conta tudo sobre o ICMS e o IPI para o fisco. O ponto-chave é o seguinte: a EFD não nasceu do nada. Ela faz parte de um projeto muito maior, o SPED, que foi criado para modernizar essa conversa entre as empresas e o governo. A ideia, no fim das contas, é simplificar a vida de quem declara e, claro, dar para o fisco uma visão muito mais clara e rápida de tudo o que está acontecendo. Ok, agora que a gente já sabe o que é, vamos entender como essa informação toda é organizada. Pensa no arquivo do SPED fiscal como se fosse um grande armário de arquivamento digital, sabe? E para não se perder lá dentro, a gente precisa de um mapa. E a organização desse arquivo, olha, é surpreendentemente lógica. Tudo é dividido em blocos. Pense que cada bloco é uma gaveta desse armário, e cada gaveta guarda um tipo específico de documento. Se você entender essa lógica dos blocos, pronto, você já entendeu 90% do SPED fiscal. Esse é o grande pulo do gato. E aqui está a estrutura completa, o nosso armário. O bloco 0 é como se fosse a etiqueta de identificação na porta com os dados da empresa. O bloco C, esse é o coração, onde ficam as notas fiscais de mercadorias. O bloco K, que muita gente teme, detalha a produção e o estoque. E lá no final, o bloco 9 fecha o arquivo, como se fosse um lacre digital. Cada um com a sua função. Beleza, com essa visão geral do armário, que tal a gente abrir algumas dessas gavetas para ver o que tem dentro? Vamos focar em 2 dos blocos mais importantes do dia a dia para entender o nível de detalhe que o fisco quer ver. Nosso primeiro exemplo, o famoso bloco C. Essa é a gaveta onde a gente guarda todos os documentos fiscais de mercadorias. Basicamente, toda nota de compra, de venda ou qualquer outra movimentação de produto que a empresa fez no mês vai ser registrada aqui. E é aqui que a gente vê a organização na prática. Pensa numa nota fiscal de supermercado. O registro C100 seria o cabeçalho da nota, sabe? Com o valor total, a data. Já o registro C170 seria a lista de compras em si. Cada produto, a quantidade, valor, item por item. O SPED quer saber tudo nesse nível de detalhe. Agora, se o bloco C cuida do que entra e sai da empresa, o bloco K cuida do que acontece lá dentro. Ele é basicamente um raio-x da produção e do estoque, e é super crítico para indústrias e também para grandes atacadistas. Dentro do bloco K, o registro K200 é como se fosse uma foto do seu estoque no último dia do mês. O K230 conta o que a sua empresa produziu, e o K235 diz quais matérias-primas foram usadas para essa produção. Com esses 3 registros, o fisco consegue cruzar tudo e ver se o que você comprou, produziu e vendeu faz sentido. É um controle total, um verdadeiro Big Brother fiscal. Certo, já entendemos a teoria, a estrutura, como o arquivo é montado. Mas como é que esse armário digital sai do sistema da empresa e chega lá no servidor do governo? Vamos ver agora o passo a passo desse processo de entrega. O processo todo tem 4 etapas bem claras. Primeiro, o sistema da empresa gera o arquivo de texto. Segundo, esse arquivo é jogado dentro do PVA, que é um programa do governo que vai validar tudo. Terceiro, o arquivo é assinado com um certificado digital para garantir que é autêntico. E por último, ele é transmitido pela internet para o ambiente do SPED. Esse é o fluxo que se repete todo santo mês. Estamos chegando no final.
E para a gente fechar com chave de ouro, eu separei aqui os pontos mais importantes que você precisa ter sempre em mente sobre a EFD. São aquelas dicas que podem te salvar de uma bela dor de cabeça. São 3 regrinhas de ouro, anota aí. Primeiro, a assinatura digital é o que dá validade jurídica para o arquivo. Sem ela, não vale nada. Segundo, a entrega é mensal, e isso vale mesmo que a empresa não tenha tido nenhum movimento. Deixar de entregar dá multa. E terceiro, sempre, mas sempre mesmo guarde uma cópia de segurança do arquivo que você enviou. Vai por mim, isso é fundamental. E para a gente terminar, fica aqui uma reflexão. Com a reforma tributária vindo aí, como é que essa estrutura de blocos e registros vai ter que se adaptar para os novos impostos, hein? É um desafio gigantesco que está batendo na porta. E aí, gostou dessa análise rápida? Se ela te ajudou a entender melhor o SPED, não esquece de se inscrever aqui no Cará para mais conteúdos como este. Um abraço e até a próxima!